Números 13. Nós vamos ler alguns versículos sortidos, tá? No capítulo 13. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia ou no telão, pedir para que os irmãos fiquem atentos aos versículos que nós vamos cantar para vocês, tá bom? A começar do versículo 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o lado sul e subi a montanha. Versículo 20. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Versículo 23. Depois foram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grande, e também ali vimos os filhos de Anak. 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você pode dizer graças a Deus por essa palavra? Você pode dar amém pela palavra do Senhor? Amém. Pastora Ellen, diferente do que muito de nós às vezes pensamos sobre o período que acontece esse texto, há uma confusão. Pessoas pensam que o envio dos 12 espias, ele aconteceu depois de 40 anos andando no deserto, mas isso não é verdade. Se você ler o livro de Números, você vai entender bem claro que no primeiro ano que o povo estava atravessando o deserto, no primeiro ano, grave isso, no primeiro ano, o povo chegou à beira da promessa. E quando chega à beira da promessa, acontece exatamente o capítulo 13, que nós lemos aqui. Vou resumir, porque às vezes na leitura a gente não consegue entender. Moisés chama 12 homens, príncipes das suas tribos. Presta atenção nisso. Moisés não envia qualquer um. Moisés envia, pastora Ellen, príncipes. O que eram príncipes? Principais. Os principais de cada tribo, Moisés envia. Para ser o que? Espia. Olha, vocês vão espiar a terra. Eu sei o que Deus já falou, Moisés falando. Eu sei que a terra é boa, eu sei que tem fruto, eu sei que a terra é larga, eu sei que a terra mana leite e mel. Agora, eu quero que vocês vejam isso. Vão lá na terra, confira tudo isso e traga relatório para a gente. Esses 12 homens, como príncipes, saem, passam 40 dias na terra, espiando a terra prometida, a terra de Canaã. 40 dias espiando. Eles veem que a terra de fato era tudo aquilo que Deus prometeu.
Tudo que Deus falou, Deus não tirou nada. Tudo, evangelista Lucão, que Deus prometeu, estava na terra. Aqueles homens conferiram. E ao findar, eles chegam num vale de Escol. No vale de Escol, eles cortam um cacho de uva. Pastor Ed, eu não sei, a Bíblia não diz se cada gomo, não sei se o nome que se dá disso aqui é gomo, cada gomo desse era do tamanho de um coco, ou se eram desse tamanho mesmo, mas o cacho era gigantesco. O que a Bíblia garante é que o cacho era tão grande de uva, que eles precisaram colocar numa vara e ser carregado por 2 pessoas. Isso a Bíblia deixa claro. Eles voltam, e aí vão trazer relatório para Moisés, relatório da promessa. E aí os 12 chegam, Moisés, chama o povo e pode falar, a terra é tudo aquilo que Deus prometeu. A terra é tudo isso, pastor Hélio. A terra é muito boa, a terra é maravilhosa. Porém, a terra tem gigantes. Os moradores são fortes mais. As muralhas são altíssimas. As cidades são fortificadas. É terra que engole gente. Não dá para a gente subir, não. Aí Caleb se levanta com ousadia, que era um dos 12, e fala assim: calem a boca. Calem a boca com esse relatório de vocês. Deus falou que a terra é nossa. Subamos e possuamos a terra. Só que Caleb e Josué eram 2 contra 10. E a tendência é que o povo sempre vai com a maioria, ao invés de ir daquilo que Deus prometeu. E aí sabe o que acontece? Parecido com o que acontece no nosso tempo, o povo acredita nos 10. E aí, muito mais do que os 10 só falarem disso, os 10 ainda começam a mentir sobre a terra. Porque o objetivo deles é amedrontar o povo para não tomar posse da promessa. Basicamente é isso que acontece. E aí, por consequência do povo acreditar no relatório dos 10, pastora Ellen, aquilo que Deus gostaria de fazer amanhã vai durar mais 40 anos no deserto. No capítulo 14, nós lemos o 13, Deus vai dizer o seguinte: para cada dia que os espias ficaram na terra, devido à murmuração, vocês vão passar mais 1 ano para cada dia, dando voltas no deserto. É por isso que o povo passa 40 anos dando voltas no deserto, quando já estavam de frente para a promessa. Pastor Arne, você consegue entender que a grande questão de nós entrarmos num ano vindouro, uma promessa que Deus está fazendo sobre nós, todos aqui vão romper o ano com promessas, amém? Amém. E eu quero dizer que você já está de frente para a promessa. Agora, se você vai possuir, tomar posse, vai depender daquilo como você observa e como você vive para essa promessa. Porque a forma como você se comportar por ela pode você já tomar posse logo de imediato, ou você vai ficar dando voltas. Mas agora, pastor Ed, eu estou fazendo a introdução, normalmente a gente sempre tem bate-bola, mas ia fazer a introdução. Se eles foram na mesma terra, eram homens do mesmo povo, chamados pelo mesmo Deus, tendo o mesmo cargo, o mesmo chamado, debaixo da mesma visão profética, no mesmo tempo, na mesma geografia, por que tiveram relatórios diferentes? Antônio, joga para mim uma imagem, por favor, aqui. Alguém do staff, por favor. Igual ao Universal do Reino de Deus, por favor. E você é igualzinho, obreiro, vem cá. Pega um microfone, por favor. Obreirão, obreiro gigante. Isso. Esse é o filho, ele é o filho dos gigantes. Aqui, meu Deus do céu. Fica lá embaixo, aí você me ofusca aqui. Porque você vai ser igual obreiro mesmo, tá? Tomara que a Universal não deixe cair a live, em nome de Jesus. Até porque eu não estou falando mal da Universal. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Esse jovem aqui, fica de pé, por favor. Qual é o seu nome? Lucas. Quem está contigo aí? Sozinho. Lucas, o que você vê aí? Vejo uma floresta. Uma floresta? E se eu falasse assim, essa terra vai ser sua, o que você faria com ela? Construiria uma casa. Uma casa para quê? Lugar tranquilo. Hã? Lugar tranquilo, aparentemente. Seria uma residência fixa ou de veraneio? Veraneio.
Obrigado, Lucas. Joabe, que tem cara de rico. Ele é rico? Meu Deus do céu. Joabe, o que você vê aí? Um rio, né? Um rio? Tá, vamos resumir tudo numa palavra, tá? Um rio. E se eu te desse essa terra como herança, o que você faria com ela? Acho que eu empreendia em alguma coisa. Ia fazer um empreendimento? Isso. Mas quais seriam as dificuldades de empreender nesse local sem ninguém? Seria prático. Mas existem estratégias, né? É presbítero, né? Fica de pé, por favor. Seu nome? Marcos. Marcos, presbítero Marcos. O que o senhor vê? Resuma numa palavra. Uma travessia. E se você recebesse a travessia como herança, o que você faria? Uma ponte para chegar do outro lado. Tá bom, amém. Pastora Cida, uma das mulheres mais elegantes aqui da igreja. Esplêndida. Fique de pé, pastora Cida. Não, deixa o obreiro do Universal segurar o microfone, por favor. Por favor. Pastora Cida, o que a senhora vê? Eu vejo uma natureza linda, maravilhosa, quase que completa. É? E o que você faria se você recebesse como herança? Eu compraria um barco para me rodear isso aí para dentro daquela. Rodear isso tudo? Amém. Obreiro Vitão, obrigado. Deus te abençoe. Pessoas diferentes, pastora Ellen, estão vendo a mesma coisa. Irmãos, nós colocamos imagem diferente para eles? Nós colocamos imagem diferente para eles, sim ou não? Mas o relatório deles foram iguais? E agora o que faz? Pessoas no mesmo ambiente, chamadas pelo mesmo Deus, diante de receber uma mesma promessa, vê-la de forma diferente. Sabe que eu fiz questão de fazer isso, eu, pastor Ellen? Porque isso acontece, pastor Ellen, exatamente de acordo com as promessas que Deus está nos entregando. 2026 será o ano de nós tomarmos posse das promessas. Eu acho que eles não ouviram. 2026 será o ano de nós tomarmos posse das promessas. Hoje vocês vieram no mesmo ambiente profético, guiados pelo mesmo Deus. Deus está falando com vocês, e a pergunta é para todos vocês: o que vocês estão vendo da promessa? É a dificuldade que vocês estão vendo? É a mudança talvez de governo ou não? É quem está sentado com capa preta julgando? É quem vai ser o próximo governador? É se o salário mínimo vai ser alto ou não? Se vai ter emprego ou não? A forma como você se comporta na visão vai dizer muito se você vai tomar posse dela ou não. Sim ou não, amém? Você disse que o Senhor, Deus, fala com Moisés e manda Moisés enviar os espias. Sim. Você disse também que foi logo no início, no primeiro ano em que eles estavam ali, já muito perto da promessa. Sim. A promessa, gente, era a terra, como já foi explicado. E eles vão, só que como já foi dito, ao chegar lá, cada um tem a sua percepção, porque é isso que nos faz diferentes. Nós somos diferentes porque cada um tem a sua percepção, a sua forma de enxergar as coisas. Porque cada um tem a sua bagagem, cada um tem as suas escolhas, cada um tem os seus medos. Eu, quando olhei aquilo ali, eu falei: gente, se eu ganhar aquilo de herança, ou construir uma casa, eu não vou dormir ali. Eu ia ter medo. Mas a gente tem a tendência de olhar as coisas pelos nossos olhos, pelas nossas percepções, e a gente une todas essas coisas, as frustrações, os medos, os traumas, e isso faz com que a gente tenha percepções diferentes. Só que, por que Deus manda eles irem logo no início? Deus já havia prometido a terra, já tinha dito que seria deles, mas por que fazer com que eles fossem lá e olhassem para ver que era verdade tudo aquilo que ele tinha dito?
Porque tudo aquilo que o Senhor quer entregar a mim e a você, tudo aquilo que Ele já prometeu a mim e a você, Ele quer que nós tenhamos o vislumbre daquilo que Ele vai nos entregar. São aqueles sonhos que primeiro nascem no coração de Deus e depois Ele brota no nosso coração. Sim. E é porque o Senhor quer que a gente tenha essa visão. Vou dar um exemplo, porque às vezes as pessoas não conseguem pegar quando a gente fala assim. O Senhor nasceu no coração de Deus, Aline, que tu vai ter uma casa. Aí começa aquilo vir para o teu coração, a brotar no seu coração. O Senhor vai me dar uma casa. O Senhor me prometeu uma casa. Aí o que a gente faz? A gente começa a imaginar. Eu já imagino como vai ser a minha casa. Eu já sei o tamanho dela. Eu já sei quantos quartos vão ter. Eu já sei. O Senhor já me mandou espiar. Ele te falou o tamanho da cama, como vai ser? A mesma que a gente tem em casa, grande. E aí, gente, a gente começa a vislumbrar aquilo que o Senhor já disse para nós. E esse era o intuito. Deus manda aí para que eles tivessem essa visão daquilo que Ele ia entregar. A terra manava leite e mel, a terra era frutífera, a terra era abençoada, era tudo aquilo que Deus já havia dito. Então, para que mandar para que eles pudessem olhar e dizer assim: é por essa terra, é por essa promessa que vai valer a pena enfrentar os gigantes, é por essa terra, é por essa promessa que vai valer a pena eu trabalhar muito mais. É isso que o Senhor quer fazer com a gente no ano de 2026. Talvez você chegou até aqui com só vislumbre. Eu só estou pensando, eu só estou imaginando, eu só estou sonhando. Continue como os espias. Vai olhando, vai vendo o que é bom. Vai olhando aí, vai espiando a terra, vai acreditando. Ah, mas tem dificuldade sim. Mas quando você sabe exatamente por aquilo que você espera, vale a pena acreditar. Vale a pena enfrentar os gigantes, vale a pena lutar muito mais, vale a pena esperar mais um pouco, vale a pena ir contra aqueles que estão dizendo não vai, não pode, não vai acontecer, mas você vai sempre dizer: eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, eu tenho um sonho, o Senhor já me fez enxergar. É igual quando a gente faz uma construção. Quem aqui está fazendo obra? Levanta a mão. Fica com vergonha não, gente, levanta a mão, que é muito bom fazer obra. A maioria tem que levantar a mão, porque pobre nunca para a obra. E aí quando a gente está fazendo obra, a obra é uma coisa triste. Ainda mais quando a gente faz obra dentro da casa. Meu Deus. Ataca a alergia das crianças, Meu é uma Deus. sujeira danada, a gente não consegue dormir direito. Tem pedreiro que deixa limpinho, mas tem pedreiro que deixa tudo uma bagunça. Enfim, é uma luta. Mas o que faz a gente agradecer mesmo por essa luta é saber que quando terminar, a parede vai estar pintada, o armário vai estar no lugar, a casa vai estar do jeitinho que você queria. Então faz valer a pena. É isso que o Senhor queria ensinar, é enviar os 12 para que eles tivessem uma visão estratégica, para que eles olhassem tudo aquilo e para que eles voltassem dizendo assim: a terra é boa, é agradável, é frutífera, é verdade, mana leite e mel, mas tem um porém, temos que ter estratégias porque vamos enfrentar dificuldades. Era isso que o Senhor esperava daqueles homens, mas por terem percepções diferentes, 10 voltam com uma ideia e 2 voltaram com a ideia correta, porque 2 eram alimentados pela fé e os 10 pela sua visão. E quando o pastor vai falar um pouco sobre isso mais à frente, mas quando eles falam, você disse que eles mentiram a respeito da terra, inflamando o povo a não querer invadir a terra, porque ficaram com medo. E é isso que o medo faz com a gente. Na grande maioria das vezes, o medo nos faz imaginar coisas que nunca irão acontecer. Na maioria das vezes, o medo, a nossa percepção, o medo faz com que o nosso psicológico pense o seguinte: não vai dar, são maiores, não vai dar certo, eu não vou conseguir enfrentar. E a gente aumenta o risco, aumenta o problema. Só que nós precisamos entender que a nossa fé
tem que ser aquilo que neutraliza o nosso medo. A palavra vai dizer que o crente, ele não pode andar por vista. Ele não anda por vista, ele anda pela fé. Se eu andar por vista, eu não vou acreditar. Mas pela minha fé, ainda que esteja difícil, se Ele me prometeu, a minha casa virá. Se Ele me prometeu, o meu filho virá. Se Ele me prometeu, o meu casamento virá. Se Ele me prometeu, a porta se abrirá. Porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Amém, amém. Agora, pastora Ellen, é interessante isso. Olha só, nós estamos falando de Moisés no cenário com 12 espias. A pergunta é: essa promessa inicialmente foi feita a Moisés? Sim ou não? Responde para mim. Sim, ó. Fala não. Essa promessa primeiramente foi feita a Moisés? Sim ou não? De uma terra que manava leite e mel? Sim ou não? Essa promessa primeiro foi feita em Gênesis capítulo 12 a quem? Abraão. Isso aí, fala mais alto, foi feita a quem? Abraão. Então vamos lá, Abraão, Isaac, Jacó, José. Depois de José passaram-se 400 anos. Depois de 400 anos aparece Moisés. Uma promessa que foi feita a uma casa: Abraão, Isaac, Jacó, José. Que passou o tempo. O que você está querendo dizer, Renan? Eu vou dizer, quem tiver mão para levantar, para receber, levanta. O que Deus está querendo ministrar é o seguinte: promessas antigas que foram feitas à sua casa, Deus manda dizer, chegou a hora. Talvez você não lembra mais de algumas promessas que Deus fez lá no início da sua caminhada, André, e você está falando assim, eu acho que Deus até esqueceu, mas Deus nos trouxe aqui hoje como profetas, para dizer que promessas antigas que foram feitas ao teu respeito, Deus hoje te coloca no marco 2026, você está de frente para aquilo que eu prometi há muitos anos. Quem tem mão para levantar, joga ela para o alto e agradece ao Senhor. É uma promessa antiga, pastor. É uma promessa antiga, mas o Deus que faz promessa não se esquece da promessa. Vão passar tempos, mas a promessa de Deus vai estar de pé, sempre estará de pé. Agora, por que esse Deus é especialista em fazer a gente esperar? Ou só eu que pergunto isso? Será que isso acontece só comigo, irmãos? Será que não teve dias que você falou assim, poxa Deus, mas por que tem que demorar tanto? Eu te respondo, sabe por que Deus é especialista em demorar a realizar algumas promessas nas nossas vidas? Já falamos isso aqui algumas vezes no altar. Não é porque a promessa não está pronta. Pastora Ellen, Deus não faz promessa porque Ele vai construir a terra. Não. Tudo que Ele prometeu, quando Ele fala, já está decretado, já está feito, já está construído. Então por que Ele não nos entrega? É porque nós não estamos construídos ainda para receber. E é por isso que algumas promessas se demoram a acontecer, porque Ele precisa conosco caminhar um tempo para nos preparar, para alcançar aquilo que Ele quer nos dar. Mais do que você, Ele deseja entregar logo. Mas a grande questão é, se Ele fizesse com você hoje, você suportaria daqui a alguns anos? Eu já testemunhei aqui. Aos 16 anos de idade, Deus me chamou para o ministério pastoral. Com 16 anos de idade, eu entendi que Deus iria me levantar ao ministério pastoral. Mas eu tenho certeza que se com 16 anos Ele me permitisse já vivenciar o ministério pastoral, eu não estaria falando com vocês. Eu não tinha uma mulher do meu lado. Eu não tinha estrutura psicológica, estrutura espiritual, e nem preparo para vencer o chamado. Você consegue entender que Deus falou assim, ó, eu quero te dar, mas eu preciso que você também esteja pronto. A pergunta é, se Deus te entrega hoje aquilo que você sempre pede, você vai ter estrutura para se manter de pé? Se Ele te entrega um carro hoje, você estaria no culto da virada ou já estaria na região dos lagos? Não que seja errado. Não que seja errado, não é pecado. Pecado não, que eu vou para lá amanhã.
Quem quiser fazer um pix, Ai, inclusive, para pagar glória a a Deus. gasolina, me ajuda. Você consegue entender que algumas promessas não chegam ainda porque nós não temos estrutura para receber, para nos mantermos de pé? E é por isso, pastor Ellen, que às vezes Deus demora. Eu falei sobre isso lá na igreja onde nós pregamos e eu vou falar aqui de novo. Ele acabou de dizer que aos 16 anos Deus havia o chamado para o ministério pastoral. Mas ele só tinha 16 anos, só era uma promessa, era só um chamado, ainda não era exercício. Ainda era como foi com Davi, ele recebeu a unção, mas ainda não tinha reinado, era mais ou menos assim. Só que Renan, ele tem um padrinho, que é tio dele, ele é militar, e tem essa coisa de que, meu sobrinho, né, meu afilhado vai ser militar também. E aí, como aquele tio mais abastado, vou pagar o curso para ele se preparar e fazer uma carreira militar. Renan começou a estudar e viu que não era aquilo que ele queria fazer. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra, ele tinha um chamado, ele não queria ser militar. E aí chegou a hora de ter uma conversa difícil com o pai dele. Ele chamou o pai e disse: pai, eu não quero ser militar, eu quero ser pastor. Eu quero sair desse curso, eu quero fazer teologia. E aí ele foi com quantos anos? 16 mesmo. Com 16 anos, acho que ele foi o mais novo, né? A se formar me ajuda aí, na Faculdade Batista. Enfim, o que eu quero dizer é que cada um que tem chamado, que tem promessa, precisa se comportar como alguém que tem promessa, como alguém que tem chamado. Não adianta eu dizer, eu quero ser pastor, e o que eu estou fazendo para me tornar um pastor? Deus já falou que eu vou pregar, mas o que eu faço com isso? Deus já me falou que eu vou para os Estados Unidos. Você já tirou nosso passaporte? Pois é. Me ajuda. Então, gente, Deus falou a verdade, mas esses dias eu até parei porque eu tô casada há 15, isso é uma vergonha, não façam isso. Eu tô casada há 15 anos e eu não mudei nenhum documento meu. E aí eu preciso primeiro mudar para depois... Primeiro que seu nome para aparecer aqui, pastora Ellen Chaves, já começa errado aí já. Mas eu nem tenho chave. Mas deveria colocar. E aí, irmão, você tá tirando meu raciocínio. Deve se comportar Cida, de acordo tá com a promessa. Obrigada. Ele me atrapalha e depois ele me ajuda. E aí nós precisamos nos comportar de acordo com a promessa. Não dá. O Senhor falou que eu vou pregar. E às vezes as pessoas falam para mim assim: pastora, eu queria tanto liderar, eu queria tanto pregar. Aí eu pergunto: como anda o seu devocional? Você lê a Bíblia? Vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai estudar, vai assistir pregações, mas não se prepara. O Senhor falou esses dias, eu estava em casa, irmãos, falou que ia nos dar prosperidade. Aí eu recebi lá de casa. Eu estava aqui na igreja, você estava assistindo de casa. Eu estava assistindo de casa e ele estava aqui na igreja. E o vaso foi usado para ele. E as crianças fazendo uma bagunça, eu falei: shh, Deus está falando com seu pai lá no culto. E aí quando eu estava falando, eu levantei as mãos e eu também recebi. Aí quem olha para mim já acha que eu já sou próspera, Renan. Porque eu não vou passar de pobreza. Parece. Não, mas não tem. Ninguém sabe, né, Aline? Ninguém sabe da verdade, amor, ninguém mas sabe. Aquele povo do shopping, do Barra Shopping, eles sabem. Eles conhecem pelo cheiro que a gente é pobre. Não sei se é cheiro, não, mas eu tô falando sapato, aqui, eles sabem, não sei como, é alguma coisa. Então, o que eu tô querendo, a gente está brincando, irmãos, mas é uma grande verdade. Nós precisamos nos comportar como alguém que tem promessa, como alguém que sabe aquilo que o Senhor te prometeu. Talvez você entrou aqui sabendo, já ouviu o Senhor dizer que vai salvar aqueles que estão na sua casa perdidos, e você está vendo o ano passar, passaram-se anos, meses, e você não vê a promessa acontecer. Continue se comportando como alguém que sabe que isso vai acontecer. Não maltrata
não, trata bem. Começa a tratar bem aquele filho. Está rebelde. Trata bem esse filho, porque se Deus prometeu, a hora dele vir vai chegar. Mas esse marido, o Senhor já falou que vai curar, vai salvar, mas ele continua bebendo, ele continua no botequim. Continue tratando bem, continue passando a roupa dele no domingo para ele vir para o culto. Uma hora ele vai vestir, uma hora ele vai entrar por essas portas, mas se comporte como alguém que tem promessa. Mas quando é o momento de entender, então, pastor, que é a hora? Porque ele promete, demora. Então, quando eu sei que é o tempo? O texto, claro, começa o versículo 3 dizendo assim, ó: na ordem de Deus, Moisés enviou os espias. Então, quando é o momento de avançar para tomar posse de um 2026, na ordem do Senhor, não é quando você acha, não é quando um coach diz para você, não é quando um influencer fala alguma coisa, não é sobre isso, é quando Deus dá ordem, porque quando Deus dá ordem, você precisa avançar. Então é na ordem de Deus, não é segundo o seu achismo, não é segundo o teu querer, também não é segundo o teu ânimo. Hoje eu não estou com vontade, hoje eu não me levantei mal. Não, se Deus deu a ordem, você se move. E se Deus não falou nada, você fica parado. Deus dá ordem a Moisés. Qual é a ordem, Moisés? Envia 12 homens. Na verdade, Deus fala assim, 12 príncipes. Só que antes do versículo de Deus enviar, no versículo 3, olha que coisa interessante. Olha, Moisés envia 12 príncipes para a terra que eu hei de dar. Envia para a terra que eu hei de dar. Aí o texto diz que Moisés separa os 12 e envia. No versículo 3 tem o envio, mas no versículo 2, que antecede o 3, estou sendo até redundante para você gravar o que eu estou querendo te explicar. O versículo 3, Deus envia. Só que no versículo 2 ele fala assim, ó, a terra que eu hei de dar. Tá, pastor, o que você quer explicar? É que antes dele te enviar, ele já liberou a palavra, eu hei de dar. Pastor, eu nem fui ainda, e Deus já disse, eu hei de dar. Pastor, mas eu ainda nem me movimentei, eu só estou recebendo a palavra profética. Pode ficar tranquilo, Deus já disse que vai dar. A palavra dele já foi liberada. 12 príncipes são enviados. E antes de ser enviado, Deus já liberou. Pode ficar tranquilo, já estou dando garantia, a terra é de vocês. 12 príncipes. Aí isso acontece só lá na igreja de Israel. Aqui na Crescer não acontece isso. Por que eles vão pisar primeiro do que eu? Sempre tem alguns desses assim. Missionários ali, mas por que eles foram chamados como príncipes e não eu? O que eles têm diferente de mim? Que eles vão pisar primeiro na terra da promessa e eu não? Por que Moisés escolhe eles? Eu acho que deveria ser eu. Isso acontece lá só, tá, irmãos? Aqui não acontece isso. O que eles têm que eu não tenho? O que credibiliza eles a pisar? Eu faço tanto e Moisés manda eles. Eu estou aqui trabalhando e Moisés manda eles. Agora, o texto diz que eles são príncipes. Príncipes aqui não é príncipe de coroa, é principais. Principais, cabeças. Líderes. Liderança. Eu questiono por que ele pisa primeiro. Eu quero ter o benefício de que cabeças têm, mas eu não quero arcar com a responsabilidade que eles exercem. Não é assim que acontece? Eu quero ter o privilégio. Por que escalaram fulano para cantar e não me colocaram? Mas por que por que ciclano? Por que escolheu ciclano? Por que derramou óleo sobre a cabeça de ciclano? Irmão, nós queremos ter privilégios de cabeças que Deus escolheu, mas não queremos pagar o preço que eles pagam. Porque na verdade eles não conhecem o preço que é pago. O que é visto aqui é o privilégio. O que é visto aqui é a honra. O que é visto aqui é a oportunidade. O que é visto aqui é o holofote. É estar com o microfone na mão, é estar recebendo convites, porque querendo ou não, existe essa honra, existe esse privilégio, mas é isso que todo mundo vê, porque o preço que é pago, o que acontece nos bastidores, nem todo mundo consegue ver. E é por isso que muitos querem
ter essa vida achando que a vida é só isso aqui. Quando na verdade, a vida atrás das cortinas, ela é muito maior, ela é muito mais tensa, ela é muito mais intensa e ela é muito mais vivida, porque aqui o tempo é curto. Aqui na frente a gente leva de repente 50 minutos, 1 hora, né? Nas redes sociais as pessoas veem a gente, mas um stories leva o quê? 2 minutos? 1 minuto? 1 minuto. E a gente, aquela parte ali é uma pequena parte daquilo que os líderes vivem, daquilo que os pastores vivem, daquilo que os cabeças vivem. Então, quando você desejar, almejar, não é um problema. A palavra até vai dizer que se você deseja, né, você deseja boa coisa, mas deseja com a intenção correta no seu coração. Deseja porque você quer ser usado por Deus. Deseja porque você quer permitir Deus fazer através da sua vida. Deseja porque você quer sim cuidar de outras almas. Deseja por isso. E não porque deseja honra e privilégio. Porque a vida de ser um principal, de ser um cabeça, de ser um líder, não é só isso. É muito mais. Aí o versículo 22, pastora Ellen, diz que os homens passaram 40 dias na terra. E além deles espiarem, eles comprovam que tudo aquilo que Deus havia falado era verdade. Eles chegam num vale chamado Vale de Escol, exatamente, esse nome foi dado pelo tamanho das uvas. E aí o texto diz que Josué e Caleb, eles cortam esse cacho. E eu fico imaginando os dois carregando o cacho. O texto está dizendo que eles estão carregando sobre uma vara, sobre os seus ombros, o tamanho de um cacho de uva. E aí eles estão voltando agora para o meio do povo, e chegam na presença de Moisés no meio do povo, e vão dar relatório. 12 homens, 12 príncipes, que foram para a mesma terra, debaixo da mesma missão, debaixo do mesmo chamado, no mesmo tempo profético, na mesma geografia. E agora, 2 pegam o cacho e falam assim, ó, aí a terra é isso mesmo. Além da terra ser boa, olha o tamanho da fruta, irmão. Olha o bitelo de uva que é. Aí leva romã, leva outras frutas. E eu também quero já liberar algo para a igreja. E presta atenção. Se só em espiar é dar uma pisada e voltar. Se só em espiar a promessa, Deus já está liberando um cacho de uva gigante, imagina quando você tomar posse dela. Você lembra daquela passagem da mulher cananeia? Se só com as migalhas Deus já expulsa uma legião de demônios, imagina quando você se sentar na mesa com ele e começar a comer pão direto dele. E aí eu vou liberar para você, se você quiser pegar, você pega, estenda a sua mão para receber. O que Deus vai liberar sobre a sua vida será tão grande, que não vai ficar só em você. Você vai ter que chamar outros para carregar contigo. Ei, a bênção está sendo tão grande, pastor, que eu estou chamando família para vir carregar comigo, porque o mistério aqui está forte. Tem alguém para receber essa palavra? Tem alguém para receber que você não vai carregar sozinho? Tua esposa vai receber também, seus filhos vão receber também, sua empresa vai receber também, seu patrão vai receber também, seus vizinhos receberão também. Ei, não vai dar para carregar sozinho. Agora, sabe por que não dá para carregar sozinho? Porque o versículo seguinte diz, nós temos questão de ler esses versículos separados para vocês. Era o tempo da colheita da primícia das uvas. Mas quem deu a ordem primeiro? Lá no versículo 3, quem deu a ordem? Quem deu a ordem para ir? Deus. Quem deu a ordem para ir? Deus. Então Deus deu a ordem para eles irem exatamente no tempo da colheita da primícia das uvas. Você consegue entender que quando você se move fora do tempo de Deus, você às vezes consegue pegar até a promessa, mas ela vem prematura. Ou às vezes você passa do tempo, essa promessa já caiu. O que você quer dizer, Renan? O tempo de Deus na sua vida é perfeito. Ele não vai falhar um dia, ele não vai se atrasar, ele também não vai chegar antes. O tempo de Deus vai chegar para você no tempo perfeito. Eu fico pensando se esse povo vai para lá antes de Deus mandar, antes do tempo da colheita.
talvez pegaria as uvas verdes. E se eles vão depois da ordem de Deus, talvez os frutos estariam podres. O relatório seria o mesmo? Você consegue entender que às vezes avançar até em direção à promessa, mas fora do tempo de Deus, pode custar caro? Aguarde a ordem do Senhor. Vira para o teu irmão do lado e diga para ele: aguarde a ordem do Senhor. Diga para ele, porque o tempo de Deus é perfeito. Você falou anteriormente que o que Deus vai dar É tão grande. vai ser tão grande, que você vai precisar dividir, chamar pessoas para carregar com você. Aí eu fico pensando aqui, eu vi que teve gente que não levantou a mão. Tudo bem, pode ser que tenha gente que não acredite. E pode ter gente que pense o seguinte, mas... Porque a gente ouve muito isso. Ah, quem não esteve comigo quando eu estava ruim, também não vai aparecer quando eu estiver bem. Não tem uma coisa... É mais ou menos isso, não é? Ah, quem não veio aqui enquanto eu estava comendo pouco, quando eu estiver comendo churrasco, não vai aparecer. Não tem um monte de gente assim? Não tem uns memes desse jeito? Eu sei que não é bem assim, mas a ideia é essa. Aí, tem gente assim aqui, pastor. Tem não? Aí Deus está olhando o coração, porque a palavra de Deus diz que Ele sonda os nossos corações, e antes mesmo da palavra chegar em nossa boca, Ele já sabe. Aí Deus está lá de cima olhando e dizendo: eu estou neste ambiente profético, onde palavras proféticas estão sendo liberadas. Tem gente que não está acreditando e tem gente que está até levantando a mão, mas Deus está olhando e dizendo assim: eu não vou dar, porque se eu der, Ele vai segurar. Se eu der, Ele vai reter. Se eu der, Ele não vai dividir. Se eu der, Ele não vai abençoar. Se eu der, Ele vai sumir. Se eu der, Ele não oferta. Se eu der, Ele não dizima. Aí Deus está olhando e está dizendo, está até levantando a mão, mas não está pronto, porque o coração ainda é fechado. Você precisa entender que mesquinharia não cabe com Deus. Uma coisa que não cabe com ministério, com chamado, com promessa é capricho. A primeira coisa que Deus começa a tirar são os nossos caprichos, para a gente entender que a gente não é nada, quem é tudo é Ele, para a gente entender que tudo aquilo que a gente tem não é nosso, vem dEle, para a gente entender que se Ele entregou, não é mérito meu, não é pelo meu estudo, não é pelo meu conhecimento, não é por quem eu ando, não, é tudo dEle, é vontade dEle. Então é por isso que o Senhor está olhando lá de cima e está dizendo: ei, estou aqui sondando os corações, que Ele possa encontrar nesta noite corações humildes, corações dispostos a dividir, a abençoar. E isso se vê quando a gente nada tem, porque tem pessoas que esperam ter muito para poder abençoar. Quando tiver, não vai abençoar. É verdade. Porque quem tem um coração abençoador, abençoa com pouco, porque entende que mesmo no pouco ele consegue ajudar alguém. É aquele 1 quilo de feijão que a gente tem, mas alguém bate na porta e diz: eu estou passando necessidade, eu não tenho 2, mas o que eu tenho eu vou dividir meio a meio, já resolve para mim, para você, e não me deixa sem. É aquele que ganha bem pouquinho. Eu sempre falo isso da minha mãe. Ela ganha 1 salário mínimo, mas todo mês, quando o salário dela bate, ela vai lá em casa para eu fazer as contas, para eu pagar as contas. E ela sempre diz assim: tira o meu dízimo. Tem dia que eu coço a cabeça, né, mãe? Eu falo: meu Deus, ela vai dar o dízimo, vai acabar, não vai sobrar para outra coisa. Aí eu falo: mãe, tem certeza? Ela: não quero nem saber. Você tira e já dá o dízimo. Ela faz eu fazer um pix para a igreja, já mandar o comprovante para a tesouraria, mas ela não abre mão. É esse tipo de gente que o Senhor está procurando para abençoar. Não adianta Ele dar e você querer reter. O que Ele quer fazer conosco é que sejamos abençoadores, e não é abençoar apenas colocando a mão e orando. Tem muitos ao nosso redor precisando de uma roupa, um calçado, precisando de uma comida, e a gente não consegue se sensibilizar com isso. Por mais pobre que sejamos, sempre vamos ter alguma coisa para abençoar o outro. O que difere alguém que tem de alguém que não tem é o coração. De alguém que dá, de alguém que não dá, é o coração. Porque se eu tenho um coração abençoador, mesmo eu tendo pouco, eu posso abençoar. E sendo fiel no pouco, sobre o muito
muito, Ele te colocará. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 27. Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Ó, é tudo aquilo que Deus prometeu, a terra mana leite e mel. Porém, mas... a pergunta é, até quando o relatório da maioria vai atrapalhar aquilo que Deus já comprovou para você? Até quando a opinião de uma maioria que está lá fora, de uma sociedade que está lá fora, vai ficar amedrontando aquilo que Deus já comprovou, que aquilo que Ele promete, Ele cumpre? Até quando o relatório da sua vida será baseado nas informações de uma maioria? Olha, de fato Deus está falando, tudo que Ele falou cumpriu, mas a terra tem gigantes, a terra é fortificada demais, a terra tem muitos problemas, o povo de lá é forte. Pastor, eu tenho certeza que tudo que Deus promete, Ele garante, mas ano que vem vai ser um ano muito desafiador. Estamos passando problema na polícia, porém há uma dificuldade muito grande politicamente, porém há uma dificuldade muito grande tributária, porém estamos passando por uma crise econômica. Até quando as circunstâncias vão continuar mudando a visão daquilo que Deus já garantiu que Ele cumpre? Pastor, mas é uma maioria que está falando, e quando que Deus se juntou com maioria? E quando que algum homem de Deus na Bíblia se uniu com o que a maioria falou? Todos os grandes homens e mulheres de Deus, eles ficaram debaixo de uma palavra. Eu não sei o que o relatório dos homens lá fora estão dizendo para você acerca do ano que nós vamos romper daqui a pouco, mas eu te digo que eu estou debaixo de uma palavra. Se tem mais alguém aqui debaixo de uma palavra e não de um relatório de uma maioria, joga a tua mão por um instante lá no alto e dê um brado de glória ao Senhor. Nagaya xere halabara sera gagas. Vai, pode. Aí vai uma dica para aqueles que pensam e que talvez estão aí pensando que andar com Deus, viver para Deus, aceitar os planos de Deus, você vai encontrar facilidades o tempo inteiro pelo caminho. É porque eu tenho uma promessa, Deus falou, a terra mana leite e mel, a terra é abençoada. Só que aqueles que chegaram lá, é mais ou menos aqueles preguiçosos, né? Eu tô com Deus, tá tudo certo. Eu tô com Deus, Ele já falou que vai dar. Aí a gente pensa o seguinte, deu alguma coisa errada, não foi Deus não, eu dou um passo para trás. Gente, quem falou que quando Deus promete, quando Deus está no negócio, vai dar tudo certo sem nenhum impedimento? Não. Tem pessoas que estão achando que o fato que Deus prometer vai ter ausência de guerra. Não, não existe ausência de guerras. Não existirá isso. Até porque Jesus já disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo. Pare de achar, talvez eu estou dizendo isso, não é para confrontar ou julgar você, mas é para te alertar. Se talvez você está aí pensando, eu não sei se tem alguém aqui que vai casar. Amém. Louvado seja Deus. Mas alguém que esteja se preparando aí começa a dar tudo errado. Mas a data que eu queria não saiu no cartório, mas o guarda-roupa que eu queria comprar acabou. Mas sabe essas coisinhas, a gente começa a pensar o que, missionária Minete? Deus não está no negócio. Às vezes é Deus permitindo, sabe o que? Acontecer essas coisas para a gente acordar, orar mais, buscar mais, jejuar mais, perguntar a Ele, Senhor, o que que o Senhor quer para mim? Qual é o tempo? O que que o Senhor deseja para a minha história? É isso mesmo? Não é porque Deus falou, não é porque você está de acordo com a vontade dEle que não vão haver problemas. Pessoas que se casam, irmãos, e que pensam que o casamento vai ser para sempre a lua de mel. Mentira. Não vai. Mentira.
Tem Ela lua vai de namorar mel. todo dia, mentira. Não vai. É mentira. E a gente precisa entender, a gente pensa o seguinte, E será? a terra está ali, tu está olhando a terra, mas é mentira. E aí Deus falou que ia me dar e me deu. E agora a gente briga. E agora a gente tem problema. E agora eu não quero namorar todo dia, ele reclama. Essas coisas que acontecem. Ah, então Deus não está no casamento. Para com essa história. Para com isso, dificuldade a gente vai encontrar sempre. A grande questão é que a gente tem que perguntar a Deus, Deus, está tendo esse problema aqui, como o Senhor quer que eu haja? De que forma o Senhor quer agir? De que forma o Senhor quer corrigir? É assim que a gente precisa entender, porque não haverá ausência de problemas. E todas as vezes que for necessário você conquistar algo que o Senhor já disse que é seu, vai ter gigantes para você derrubar. Vai ter problemas para você romper. Vai ter dificuldades, só que você precisa ter coragem. Moisés, quando fala com os espias e manda aí, ele diz: esforça-te. Tenha coragem para trazer de lá algo que comprove aquilo que vocês vão ver. Então está dizendo para eles, vocês vão, já está lá, vai ter lá o fruto, já vai estar pronto, é só vocês trazerem, mas para trazer precisa de coragem, precisa de esforço. Parem de achar que para fazer, para romper, para estar diante de Deus, no centro da vontade dele, vai ter totalmente aquela tranquilidade, uma paz imensa, sem dificuldades para romper, porque não é assim que acontece. Os 10 começam, além de trazer relatórios negativos, começam a mentir sobre a terra. Nós lemos isso no texto. Eles começam a infamar a terra. Eles não estão falando mentiras sobre os dois, eles estão falando mentiras sobre a terra. Eles estão infamando a terra. E é sempre assim. Tem pessoas que, porque as coisas não acontecem como elas querem, elas precisam mentir, acusar, caluniar, não é desse jeito? Só que eu vejo agora uma atitude de coragem de Caleb que a maioria de nós precisamos ter. Sabe o que é? É que quando Caleb percebe que os 10, além de trazer relatórios negativos, estão mentindo, Caleb fala um negócio que talvez alguém até falaria hoje, tudo é mimimi. Crente falando isso, Caleb fala assim, cala a boca. Que é isso, Caleb? É isso mesmo que eu estou falando, cala a boca. E aí você precisa dizer isso para a acusação, cala a boca. Para os mentirosos, cala a boca. Para o murmurador, cala a boca. Para aquele que está dizendo que você não vai conseguir, cala a boca. Para aqueles que estão dizendo que você não vai tomar posse, ei, cala a boca. Para aqueles que estão dizendo assim, na tua família não vai salvar, ei, cala a boca. Eu estou debaixo de uma palavra, calem a boca. É para você ter a coragem de Caleb. Está na hora de calar. No meio da sua casa, palavras que não vêm do Senhor, calem a boca. No meio do arraial, palavras que não são do Senhor, ei, calem a boca. Palavras de divisão no meio do povo, ei, calem a boca. Cale a boca de Satanás quando falar que na sua casa, a sua família não será do Senhor. Cala a boca, Satanás, eu estou debaixo de uma promessa. Cala a boca. Deixa eu fazer um ato profético aqui que desceu agora rolo. Foi um ato profético. Eu vou trazer algumas circunstâncias. E aí nós vamos falar. Você vai conduzir eles igual agora Josué fala depois. Subamos e possuamos. Tá? Você vai representar os dois, Josué e Caleb. Eu vou representar os 10, trazendo pessimismo. E aí a igreja tem que vir junto contigo, tá? Agora vão se levantar todos os Josués e Calebes agora, tá bom? Então sempre quando eu trouxer alguma circunstância, você vai falar assim, ó, subamos e possuamos, tá? Toda vez que eu trouxer algum problema, alguma dificuldade, você vai levantar a mão, vai fechar a tua mão, vai cerrar o teu punho, e tu vai falar assim, ó, subamos e possuamos, tá bom?
Amém? Amém. 2026 vão ter muitos gigantes. Subamos e possuamos. Mas as muralhas do lugar onde que eu vou ter que conquistar são muito altas. Subamos e possuamos. Mas o povo de lá é muito forte. Subamos e possuamos. Mas o povo de lá é de guerra. Subamos e possuamos. Eles vão nos matar. Subamos e possuamos. Nós não podemos tomar posse da promessa. Subamos e possuamos. Ei, pare de dar ouvido às críticas. Suba e possua. Pare de ouvir o relatório de uma maioria. Suba e possua. Glória a Deus. Caleb, ele fala isso, pastor Aleluia. Eren. Subamos e possuamos. E aqui nós vamos encerrar. Peraí, antes de você encerrar. Sim. Todo líder precisa ter essa mentalidade de Josué e Caleb. Sim. Não dá para você, como líder, e aí você pode estar olhando assim, mas eu não lidero nada. Lidera sim na sua casa, os seus filhos, você lidera no teu trabalho, o líder é aquele que influencia alguém. Influenciou e você alguém, líder. sempre estará influenciando alguém. E líder, ele precisa ter essa mente cauterizada, mas em Deus. Porque quando vier, o que é mais difícil é um líder que vai igual o piolho, vai na cabeça dos outros. Depende. Você não tem cabelo. Sabe, é aquele líder que vem aqui para a igreja, um exemplo, ouve a reunião, ouve o pastor dizer todos os direcionamentos. Aí ele sai daqui da reunião, aí ele vai e ouve algumas pessoas, gente, e na maioria das vezes não tem coragem de falar na hora. Aí o líder sai e ouve as pessoas, eu não concordo, isso não está certo. O líder que saiu da reunião, que saiu daquele momento com a mente assim, não, tá tudo certo, tá tudo correto, eu concordo, pastor, mas saiu daqui, já deixou uma palavra entrar na mente, o coração já começa a duvidar, e aí aquela amargura já entra, você já fica em dúvida se faz, se não faz, quem você ouve. Ei, líder, você que influencia alguém, você precisa ter a sua mente em Cristo. Você precisa ter a sua mente conduzida por Cristo. Você precisa entender que precisa sempre encher a sua mente com coisas boas, coisas que vêm do alto, e não permitir ser levado pela voz daqueles que não acreditam, que não seguem, que não entendem e que te faz tentar duvidar daquilo que uma hora você já acreditou, daquilo que uma hora você já disse, estou junto, eu vou com você, mas sai aqui, ouve alguém dizer, você já leva tudo embora. Nós precisamos ter essa mente firme em Deus, para não perder aquilo que você está ouvindo aqui agora. Chegar em casa, ouvir alguém dizendo ao contrário, você já deixar dúvida entrar no seu coração. Tenha a sua mente cauterizada em Cristo. Fica de pé comigo, por favor. Vocês lembram daquela dinâmica que nós fizemos no início da imagem? Vocês lembram? Lembram da dinâmica daquilo que vimos? Lembra? Pessoas debaixo da mesma atmosfera, no mesmo local, no mesmo tempo, viram a mesma imagem, mas na verdade, na visão deles, cada um destacou algo, e se possuísse aquela terra, faria coisa diferente. E eu disse que normalmente nós damos relatório, na verdade, baseado naquilo que nós somos. E eu vou te mostrar isso agora nesse texto. Quer ver? Eu lembro muito do relatório de Joabe. Joabe falou que se ele pegasse aquela terra lá, ele iria Mas você é um empreendedor. O senhor, se eu não me engano, presbítero, o senhor é militar, correto? Aí o senhor falou, o quê? Vou fazer uma ponte, que o militar, ele tem a tendência de querer salvar pessoas. Você consegue observar que o relatório, normalmente, daquilo que nós vemos, está baseado naquilo que nós somos? Se eu pedisse para um ambientalista, falasse, meu Deus, aqui eu vou transformar num patrimônio cultural, não sei o que lá. Faz o L. Normalmente a pessoa vai dar relatório daquilo que ela é.
Agora observa isso aqui no texto. Eu fiquei fazendo questão de frisar isso. Quando Deus manda Moisés separá-los, Deus manda Moisés separar 12 príncipes. 12? Então Deus olha para aqueles homens como? Qual era a identidade de Deus para aqueles homens? Eram príncipes. Aí quando Moisés dá ordem para enviá-los, Moisés envia eles como cabeças. Só você pôr no texto. Então, Deus está vendo aqueles homens como príncipes, Moisés os envia como cabeças, e quando eles voltam no relatório, nós lemos o texto. Eles dizem o seguinte: nós éramos como gafanhotos, e eles, os gigantes, nos viam como gafanhotos. Quem falou isso? Os 10 que falaram assim, ó, não dá para a gente ir para a terra. A pergunta é, o problema era a terra? O problema é como eles se veem. Sabe por que talvez 2026 para muitos será desafio? Porque estão se vendo como gafanhotos. E o gafanhoto aqui representa a pequenez e vulnerabilidade. É por isso que assim eles se viam, pequenos e vulneráveis. Mas Josué está falando assim, ó, eu estou debaixo de uma promessa. Não importa como eles me veem, eu estou debaixo de uma promessa. Isso é um. A segunda coisa que Josué está, ele fala assim, ó, eu sei quem fez a promessa. Não foi aquele que fez a promessa que nós íamos comer picanha o ano todo. Não. Eu sei quem fez a promessa. Além de eu estar debaixo de uma promessa, eu sei quem fez a promessa. E esse que me fez a promessa, ele me vê como príncipe. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer, não adianta Ele falar que você vai conquistar em 2026, se você está se olhando como uma pessoa ou um ser pequeno. Pastor, isso é uma palavra de coach, quer me botar lá em cima? Não quero te colocar lá em cima, não é sobre isso. Porque a Bíblia nos diz o seguinte, pastora Eren: todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, você que já recebeu Jesus na sua vida, você não é um gafanhoto, você também não é uma pessoa que somente leva uma promessa, você é filho, você é filha. E sabe como Josué encerra essa passagem no capítulo 14, no capítulo seguinte? Ele fala o seguinte: Max, se Deus se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra. Sabe qual o segredo de Deus para a tua vida em 2026, 27, 28? Se você tem uma vida próspera, é Deus se agradar de você. Não adianta Ele fazer promessa e você não se tornar filho ou filha. Você vai continuar dando volta no deserto, vai passar 1, 2, 10, 20, 30, 40 anos e está de frente para a promessa, mas não toma posse. Por quê? Porque não tomou a postura de filho. Vir aqui hoje, no dia 31, não é superstição. Não adianta botar blusinha branca. Quem quer dinheiro, coloca amarela. Quem quer dinheiro, paz, riqueza, namorar todo dia, coloca cinza. Não é sobre superstição, não é sobre uma publicidade entrar com o pé direito. Não. É sobre entender que se a minha vida não agradar a Deus, eu não tomo posse de promessa. É assim que Josué encerra o texto. A pergunta é: Deus está se agradando da sua vida?
Porque quando Ele passar a se agradar, até você vai passar a se ver de forma diferente. Você vai entrar no arraial de guerra igual Davi entrou com um gigante. Isso aí é um cachorro. Foi assim que Davi falou para o gigante: isso aí é um cachorro. Não é porque Davi se via grande, ele sabia a quem ele servia, ele sabia quem ele era. Eu vou perguntar mais uma vez: a sua vida está agradando ao Senhor? Se muito mais do que 2026, se você quer levar uma vida de prosperidade, e prosperidade não é riqueza, eu sempre ensino isso aqui, prosperidade é felicidade. Se você quer ter uma vida feliz, alcançando todas as promessas de Deus, não só em 2026, mas a partir de agora, muito mais do que você não veio aqui por uma superstição, ou só acompanhar alguém do seu familiar, não, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer mudar a tua sorte. Eu quero convidar você, que a partir de agora quer agradar a Deus através do seu comportamento, da sua vida. Eu quero te convidar a você sair correndo do seu lugar e vir até o altar, que eu quero orar pela tua vida.